Bom dia para todos vocês que estão aqui. A gente está começando hoje um novo conteúdo em geometria espacial métrica. Semana passada começamos os corpos redondos, falamos do cilindro e hoje vamos começar a falar um pouco do cone, né? Quando você vê essas três imagens aí que você se depara com ela de vez em quando no seu cotidiano, você tem imagens aí que lembram a figura matemática ou sólido matemático conhecido como cone. Você está percebendo do lado direito aí embaixo numa imagem roxa exatamente a representação matemática do cone. O que você percebe aí? Olha, que ela tem algumas características. Uma superfície circular, que é chamada de base, um ponto V, que é chamado de vértice, e tem uma superfície lateral também, que a gente vai daqui a pouco chamar de área lateral. Então essa figura ela constitui o sólido que a gente dá o nome de cone. Qual que é a definição de um cone? Você está percebendo aqui o seguinte, olha. Consideremos um círculo de centro O, que você está vendo ali, e raio de medida R, contido em um plano alfa, e um ponto V não pertencente a alfa. Então está aqui o plano alfa, nosso plano alfa está aqui, o círculo está neste ponto, ó, de centro O e raio R, e um ponto V fora do plano alfa. Chama-se cone circular, ou apenas cone, a reunião dos segmentos com uma extremidade V e a outra extremidade em um ponto do círculo. Ou seja, quando você encontra todos esses segmentos aqui, tanto os que levam na borda do círculo, quanto esses internos, a reunião de todos eles determina para nós o que nós chamamos de cone. Essa então é a definição de cone. Quais são alguns elementos importantes de um cone? Os elementos importantes estão destacados aqui na figura. O primeiro deles é o vértice. Como você está vendo aqui, esse ponto ele é chamado de vértice do cone. O centro do círculo, como você está vendo aqui, olha, o círculo de centro O e raio de medida R é chamada de base do cone. Ou seja, esse círculo que nós notamos aqui, de centro O e raio R, é chamado de base do cone. Cada segmento com uma extremidade V e a outra num ponto da circunferência da base é uma geratriz do cone. O que significa isso? Ó? Esses pontos que levam lá no meio, não. Ó. Mas todos esses segmentos que saem do vértice e chegam na borda do círculo, ou como ele disse aqui, na circunferência, todos eles são chamados de geratriz. Então, quantas geratrizes tem? Infinitas. Ó. Todas essas aqui, ó, que chegam na borda, são chamadas de geratriz, geralmente representado pela letra G. A distância do vértice ao ponto da base é a altura do cone. Veja a diferença, né? Esse ponto que sai do vértice e chega na base, mas formando um ângulo de 90 graus, nesse caso aqui está até por fora, ó, ele chega formando um ângulo de 90 graus com o plano alfa que está na base. Esse segmento é chamado de altura do cone e ele é muito importante, porque logo logo você vai ver que para determinar o volume do cone você vai precisar dessa informação. Como que é a classificação do cone? Ele tem duas classificações, veja só. Se esse segmento V até no centro do círculo O, se ele for um segmento inclinado que forma um ângulo alfa diferente de 90 graus, a gente vai chamar esse cone de cone oblíquo. Se esse segmento que sai de V e chega no centro, formando um ângulo de 90 graus, como você vê aqui, ele é chamado de cone reto. Então, o cone oblíquo é esse que está inclinado. E o cone reto, evidentemente, é esse que está formando um ângulo de 90 graus, o segmento VO com a base. Interessante pensar nisso daqui, olha. Pense nisso. As geratrizes de um cone oblíquo são congruentes? Não. Elas não são congruentes, quer dizer, elas não têm o mesmo tamanho. Ó. Porque se eu pegar, por exemplo, essa geratriz e pegar esta outra geratriz, ó, vou chamar essa aqui de geratriz 1 e essa aqui de geratriz 2, será que elas têm o mesmo tamanho? Não, elas não têm. Elas são de tamanhos diferentes, então elas não são congruentes. E de um cone reto? Ah, de um cone reto é, ó, porque se eu pegar, por exemplo, esta geratriz aqui e pegar esta aqui, o fato
do vértice ligar aqui no centro da circunferência, formando exatamente 90 graus, me permite concluir que se eu fizesse um corte nesse cone, eu produziria um triângulo aqui, olha, não um triângulo qualquer, um triângulo isósceles, ó. Seriam medidas idênticas. Então esse G1 nesse caso aqui seria igual a esse G2. Então realmente são congruentes. Então no primeiro caso a resposta é não e no segundo caso a resposta é sim. O cone, ele pode ser entendido, o cone reto, na verdade, né? Não o cone oblíquo. O cone reto pode ser entendido como uma figura gerada por uma revolução. Como assim? Imagine que tem um eixo aqui, ó, e você tem esse triângulo colado no eixo. Se você girar o triângulo aqui, em qualquer sentido, anti-horário ou horário, ao fazer o giro, ele fará uma sombra, ó. Ao ser girado, ele produzirá uma sombra no espaço, que é exatamente a figura de um cone. Por isso que a gente chama ele de cone de revolução. E nesse cone de revolução, veja que ele foi originado de um triângulo retângulo, onde você teria aqui a geratriz aqui na hipotenusa. Nos catetos você teria quem? Ó? A altura do cone e o raio da base. Ó. Então eu tenho exatamente aqui nesse triângulo retângulo a possibilidade de usar o teorema de Pitágoras aqui. Ó. Então é por isso que você percebe aqui, ó, que ficou... Está um pouco invertida a fórmula, né? Mas você poderia colocar assim, ó, geratriz ao quadrado, que é como se fosse o A, igual a altura ao quadrado, que é como se fosse o B, mais raio ao quadrado, que é como se fosse o C. Então é possível adaptar aqui, neste triângulo, por ser retângulo, o teorema de Pitágoras aqui, pegando exatamente os elementos de um cone. Geratriz, altura e raio da base. Como são as áreas do cone reto? Bem, é possível identificar aqui dois tipos de área nele. O primeiro tipo de área é o seguinte: se você pega o cone e faz um corte nele, como você está vendo aqui, você vai produzir aqui uma superfície que identifica aqui um setor circular, certo? Então, ao cortar o cone, você vai produzir aqui um setor circular. Esse setor circular é como se ele fosse um pedaço de um outro círculo. Ó. Então seria como se fosse um círculo de raio G, ou seja, a geratriz do cone nesse setor circular é como se fosse o raio. Ó. E o comprimento da base, que a gente calcula por 2πr, ele geraria aqui o tamanho do arco, ó, o comprimento do arco. Um arco de 2πr. Lembrando que antigamente era um círculo aqui embaixo. Ó. Por isso que o comprimento é 2πr, esse valor que você está vendo aqui. Aí talvez a gente pense, mas como é que eu calculo então a área dessa superfície lateral aqui? Que para essa, que seria um setor circular dessa antiga circunferência que eu estou tentando desenhar aqui. Como que a gente faria para calcular a área dessa superfície aqui? Existe uma fórmula aqui, olha. A fórmula é a seguinte, ó. A área lateral do cone será π vezes o raio da base do cone vezes a geratriz. Mas como que a gente pode ter certeza que isso é verdade, né? Basta eu usar aqui uma regra de 3 simples, ó. Onde eu penso aqui em área e penso em comprimento. Veja só. Se eu tivesse todo o comprimento dessa circunferência aqui, ó, se eu tivesse todo o comprimento dela, como que eu calcularia o comprimento dela? Seria 2π vezes o raio. Só que o raio aqui, olha, é quem? Ó? A geratriz. E isso me produziria que área? Π vezes o raio ao quadrado. Mas o raio, como eu já mencionei, é a geratriz. Então, g ao quadrado. Só que eu não quero toda a área de todo esse círculo aqui. Ó. Eu quero só uma parte. Eu quero a parte correspondente apenas a este arco aqui. Ó. Então, será proporcional. Então, este arco aqui tem qual comprimento? Ó? Ele tem um comprimento 2πr, como nós estamos notando aqui. Ó. E ele vai determinar qual área? A área que eu desejo, que é a área lateral.
Então, fazendo essa regra de 3 simples, olha o que vai acontecer. Olha. Vai ficar aqui, ó, 2πg vezes a área lateral do cone igual a 2π vezes o raio da base do cone vezes πg ao quadrado. Quando eu passar dividindo aqui, olha o que vai acontecer. A área lateral vai ficar igual. Ó. Quando eu passar esse 2 dividindo, vai simplificar o 2 com o 2. Quando eu passar o π dividindo, vai simplificar o π com o π. Quando eu passar o g dividindo, vai cortar um dos g's aqui. Ó. Então vai ficar π, vou colocar na ordem para ficar igual a fórmula que nós deduzimos aqui. Ó. π vezes o r vezes um dos g que sobraram. Então realmente a área lateral é πrg. Então de agora em diante, quando for preciso para você calcular a área lateral do cone, o que você vai fazer? π vezes o raio da base do cone vezes o valor da geratriz. Então é isso que você vai fazer. E aí você já terá o resultado da área lateral. Bem, eu esqueci de comentar aqui, voltando, ó, a área da base, né? Passei ela e não comentei. Ó. A área da base, como a base é um círculo, evidentemente se você quer calcular essa área que está aqui na base, ó, o que você vai fazer? Calcular conforme um círculo. Então a área da base vai ser π vezes o raio ao quadrado. Então simples assim. E aí, para finalizar, o que acontece? Ó? Então eu tenho a área total. A área total, você vai somar a área lateral mais a área da base. Então quer dizer, não tem segredo nenhum. Se você quer calcular a área total, você calcula a área lateral, que é o πrg, mais a área da base, que é πr ao quadrado. Então você simplesmente soma as duas e alegria total. E agora, para finalizar, falando sobre cone, a gente vai falar do seu volume. Você percebe aqui nessa figura que você está tendo a comparação de um cone com uma pirâmide. E o que está sendo representado nesse desenho? Que este cone e esta pirâmide, veja que as bases dos dois, ó, estão apoiadas no plano alfa. A base da pirâmide e a base do cone. E a base B do cone é igual, a base do cone é igual à base da pirâmide. E qualquer plano alfa paralelo a beta, você fizer esse corte na pirâmide e no cone, você vai produzir áreas de valores congruentes. Ó. Em qualquer um que acontecer. Você sempre vai ter aqui, no caso, B1 igual a B2. Se fosse um outro plano, B2 se tivesse um outro plano aqui, de novo, você conseguiria outra área igual e assim por diante. Até chegar no ponto mais alto do cone e da pirâmide, que por coincidência tem a mesma altura. Vejam, altura H e altura H. O princípio de Cavalieri garante o quê? Que se isso acontece em duas figuras, em qualquer plano alfa, beta, gama, que forem paralelos uns aos outros, e os cortes que fizeram as duas figuras produzirem áreas congruentes, isso me permite concluir que o volume do cone será igual ao volume da pirâmide. Então, qual a conclusão que nós chegamos? Como que você calculava o volume de uma pirâmide? Era 1/3 da área da base vezes a altura. Então a mesma coisa vai acontecer no cone. Será volume igual 1/3 da área da base vezes a altura. A única diferença é que se eu tivesse na pirâmide, nesse exemplo aqui, eu teria que calcular a área da base conforme um triângulo. E neste caso aqui, eu terei que calcular a área da base conforme um círculo. Por isso a adaptação, olha como que fica a área da base. Ó. π vezes r ao quadrado, vezes a altura dividido por 3. Então simplesmente você vai fazer o seguinte, tanto o volume de uma pirâmide como o volume de um cone será 1/3 da área da base vezes a altura. A única adaptação que você terá que fazer é adaptar a área da base. Para um você vai calcular conforme um círculo, se for a pirâmide você vai calcular conforme a base da pirâmide, que pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser qualquer figura. Aí você vai ter que adaptar conforme a situação que aparecer para você.